Boa tarde, meus queridos. Boa tarde. Eu estou aqui para poder falar um pouco. Eu resolvi dar uma melhorada naquele que eu já disse antes sobre o corre-corre. E hoje eu coloquei o título meu, o corre-corre só aumenta. Eu sempre tenho estudado a Bíblia. Hoje, por exemplo, foi um dia que choveu muito aqui. Eu não fui pro trabalho, não saí nem dentro de casa. Ir na rua, fazer o que na rua com chuva? Não dá nem graça, né? Você vai de carro, você sai do carro, já sai na chuva, não tem jeito. Aí o carro embaça os vidros, você já não. Então, melhor é ficar em casa. Aí, só que a pessoa, para poder apresentar mensagens, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que estudar a Bíblia, estudar outros livros, que nem eu agora, hoje, eu vou fazer uma leitura aqui nesse livro, aqui, Eventos Finais. Esse Eventos Finais é um livro profético, mas que não sai fora da Bíblia. Ele explica o que a Bíblia ensina. Então todos nós, todas as denominações têm, eles usam outras fontes, né? E hoje mais esse aqui eu uso para explicar melhor a Bíblia. Trazer alguns assuntos bem detalhados que a Bíblia, que a gente às vezes não encontra um detalhe completo na Bíblia. E aqui é para completar mais melhor a Bíblia. Nós temos esses livros, né? Mas nós não usamos esses livros para substituir a Bíblia. Então eu quero hoje falar de novo sobre o corre-corre. O corre-corre está muito grande. Mas eu quero, antes, para o que eu estou dizendo, a gente, para poder falar alguma coisa para as pessoas, a gente precisa ter ter estudo suficiente, fazer pesquisa na Bíblia. Então é o que eu faço. Quando eu não estou aqui, hoje eu parei, aí almocei, deitei um pouquinho para dar uma descansada, porque se chover, parar de chover amanhã a gente vai trabalhar um pouco. Então eu quero falar aqui para vocês o seguinte: a gente precisa fazer três coisas com os estudos da Bíblia. Então vamos ver aqui no Apocalipse 3, capítulo 4, não, capítulo 1, verso 3. O capítulo 1 do Apocalipse, verso 3 diz assim: Feliz quem lê este livro. Que livro? Livro do Apocalipse, profético, a Bíblia. E felizes aquele que ouvem a palavra desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito no livro, neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Bom, eu estou aqui com a Bíblia aqui, estou com o livro, a Bíblia está aqui, ó. Né? A Bíblia está aqui. Eu estou vendo um amigo aí. Boa tarde, meu amigo. De onde você é? Que lugar você está falando? Está nos ouvindo aqui pelo Facebook? Seja bem-vindo. Comente aí, faça o seu comentário. Então eu quero hoje falar algumas palavras, né? Da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia ensina? Nós temos que ouvir. Ouvir por quê? Eu tenho que ouvir outras pessoas pregando, ler outras fontes, né? Ler as escrituras,
procurar, porque para eu poder falar para outras pessoas. Eu não posso achar que eu sei de tudo e não vou procurar. Então eu tenho que ouvir outras pessoas. Isso é muito interessante. E a Bíblia aqui diz: é bem feliz aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que pratica, aquele que guarda, ou aquele que. Então, então a gente precisa fazer isso. Que hoje ninguém mais está estudando a Bíblia. Eu vou ler textos muito, muito bons aqui hoje. E agora vamos para a palavra da Bíblia, que hoje nós vamos agora de novo para Daniel capítulo 12, né? E o verso 4. Daniel capítulo 12, o verso 4. Para nós entender a respeito do corre-corre. Daniel era um profeta que viveu, na verdade ele era cativo na Babilônia, povo de Judá, da cidade de Judá, eles foram cativos, levados pelo rei Nabucodonosor lá para a cidade de Babilônia. E Daniel foi um dos escolhidos pelo rei para ficar no palácio, né? Eles escolheram 4 jovens, né? E aí era Daniel, Misael, Azarias e outro eu esqueci o nome. A memória não tá boa, não. Então, o mais importante não é o nome, o importante é a pessoa. Então, foi escolhido 4 jovens dos que foram levados de Judá, e Daniel era um deles. Daniel foi o que destacou mais, porque a história dos outros pararam por ali. Logo no capítulo 3, os outros ninguém lembrou mais dele. Mas Daniel foi lembrado até o final dos reinados, que foi mudando de rei para rei até. Mas Daniel continuou servindo no palácio. Talvez Daniel é lembrado porque ele escreveu um livro, né? Ele era um profeta escolhido por Deus. E aí, o que aqui quer dizer? Deus disse a Daniel assim, que foi Gabriel, né, o anjo Gabriel, que nós consideramos como se fosse o Jesus, né? Às vezes eu quero falar um pouquinho a respeito da imagem, né? Eu estou mudando dessa casa, que essa casa aqui é uma salinha, tem uma sala boa, uma sala grande, mas a posição que eu estou aqui tá faltando a iluminação, né? Eu tenho que arrumar a minha iluminação. E aqui atrás tem uma janela e ela dá um foco claro no celular. E aí, se eu mudar o celular de posição, talvez melhore. Mas eu coloquei o celular aqui embaixo no pé do computador, da tela do computador, para ficar mais melhor de frente, né? Então eu quero só mostrar para vocês o seguinte, que Daniel escreveu o que eu vou ler agora, e é interessante, muito interessante. Assim disseram: e você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. O que Deus falou? Não conte nada a ninguém. A visão que Daniel viu, era para ele escrever no livro e fechar o livro. Quer ver, ó? Não conte nada a ninguém, feche o livro com um selo, para que fique fechado até o momento final. Agora vem a parte principal do meu assunto. Diz assim: muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. Outras Bíblias, a Bíblia Almeida, ela diz assim, que outras dizem: o saber multiplicará.
outras diz a ciência multiplicará. Nós hoje vivemos numa ciência, né, multiplicada cada vez mais. Porque o que nós vimos antigamente, nós não vemos, ou mudando. O que nós vemos hoje, nós não víamos antigamente. O mundo era diferente de hoje, né? Nós não, hoje o mundo é sábio, o mundo é evoluído, o mundo é cheio de evolução, veículos, né? Antigamente não tinha o tanto de veículo que tem hoje. Bem antigamente os veículos não era nem movido a motor, era movido a animal, né? Eu quero só voltar assim, mais ou menos. Não, eu vou voltar bem, falar bem para trás, né? Eu vou dizer para você, uns 200 anos para trás de nós, hoje, que eu já vivi um tempo que a evolução não era, eu sou com 74 anos, a evolução não era tão. Eu falo assim, a tecnologia não era tão que nem hoje. As estradas, no meu tempo de jovem, as estradas eram ainda tudo na base do chão, cascalho, né, algum lugar, chão batido, né? Não tinha asfalto, asfalto era muito pouco, pelo menos no meu estado, não tinha asfalto, e eu acho que aqui também. Hoje eu estou aqui no Espírito Santo, eu sou do Mato Grosso do Sul, e lá no Mato Grosso do Sul não tinha. O que a gente vê hoje, né? Hoje o estado do Mato Grosso do Sul é todo cortado de asfalto, né? E aqui no Espírito Santo também. Mas eu acho que há uns 70 anos atrás, quando eu nasci, na época que eu nasci, não tinha o que tem hoje. Então é diferente. Hoje as coisas é diferente. Hoje as casas têm energia, hoje nós temos o telefone celular, cada um tem um, até criança tem. Quer dizer que então a tecnologia avançou muito. Agora, em questão da palavra de Deus, isso faz com que a gente vive correndo tremendamente atrás de coisas de bem. Aí diz, ó, além da sabedoria, por que a sabedoria? Eu vou lembrar para você uma coisa. Quando Salomão foi aclamado rei, ele era muito jovem e ele estava preocupado como ele, sendo ainda muito jovem, podia ser rei de Judá, que ali Judá, o povo de Israel não tinha experiência ainda com rei. Eles queriam um rei, mas não tinha experiência. E aí Salomão não, Salomão, na verdade é Salomão. Salomão foi colocado rei, ele era filho do rei Davi. Então ele sim, Salomão tinha assim, podia ter algumas experiências, mas ele era muito novo. E seu pai já não podia mais reinar. Logo em seguida que o pai dele colocou ele como no trono, ele ficou, além de ficar muito novo, ele perdeu logo o pai dele. E aí ele pediu a Deus sabedoria. Deus perguntou, o que você quer? Falou, Senhor, eu quero sabedoria. Agora, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria e deu riqueza, porque da época, foi o rei mais rico que teve na época de Salomão, foi ele. Mas a sabedoria que Deus deu, por causa da sabedoria dele, ele adquiriu muita riqueza. Muita riqueza. Porque todo mundo gostava dele, todo mundo levava presentes para ele, riqueza. E quando ia um rei para visitar, levava muitos presentes, muita coisa. Então por isso ele foi adquirindo riqueza. Através da sabedoria dele. Todo mundo achava ele um rei sábio demais. Por quê? Porque ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu.
E você pode fazer isso, eu posso fazer. Não precisa você fazer, por exemplo, Salomão, ele não fez faculdade, né, para ser rei, nem para ser sábio. Ele fez, ele pediu a Deus e Deus deu. Então, o que a Bíblia fala aqui, que, muitos correrão, o assunto nosso desse versículo é esse aqui. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio, e com essa sabedoria ficam mais ricos, mais ricos. Mas não é só isso, a correria não é só atrás de riqueza, é atrás de tudo. Hoje o povo está cheio de compromisso e por isso ele precisa correr, trabalhar incansavelmente para cumprir com os compromissos que ele faz. Só que eu falo uma coisa para você, isso pode inverter. Você hoje corre atrás de bens materiais, de ter mais sabedoria, de possuir, porque nós temos uma grande coisa dentro de nós, um vazio, e muitas vezes esse vazio nós queremos preencher com bens materiais, com riqueza, com posses, né? com muita coisa dessa terra. Mas aqui nós precisamos, dentro de nós é Deus. Deus estando dentro de nós, aí sim. Então, esse corre-corre hoje é tremendo. Hoje nós estamos esquecendo de tudo, né? Então, as redes sociais hoje eu acho que dificultando o povo, as famílias, de viver em união, né? É muito boa a evolução para você passar mensagem para outras pessoas, mas essa aqui, eu fico empolgado com as coisas, então eu resolvi melhorar minha live através deste assunto. Porque ontem eu fiz essa live, mas eu creio que ficou, eu ouvi ela e eu fiquei, porque eu sou assim, eu faço e vou ouvir de novo, vou ouvir eu falando. Então, às vezes eu acho falta de alguma coisa. Então eu só quero dizer para vocês que a evolução é boa, a tecnologia é boa, a sabedoria terrestre é boa, quando nós sabemos usar. Quando nós sabemos usar. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por nada, por nada. Eu creio que o que nós temos hoje, que chama assim a telefonia celular, porque hoje até uma criança tem um celular. Só que ele é valioso quando você sabe usar, mas é muito perigoso. Para quem não sabe usar, ele é muito perigoso. Tá? Esse negócio essas redes sociais está alcançando pessoas, mas só que ela também está dividindo pessoas. Está dividindo o lar, está dividindo. Então, por isso que a evolução nos últimos tempos cresceu tanto que o povo, talvez o povo está sem capacidade para usar, porque não tem sabedoria. Nós precisamos ter aqui, sabe? Salomão pediu a Deus sabedoria, mas nós precisamos ser sábios para as coisas boas. O celular hoje ele é uma ferramenta de trabalho, mas também é uma ferramenta de desavença na família, na sociedade. Ninguém hoje mais está fechado no seu quarto, na sua casa. 10 pessoas numa casa com 10 celulares e aí ninguém fala mais um com o outro. Cada um ali na sua rede social.
Ele não quer saber. Essa é a verdade, meu querido. Ninguém quer mais ouvir o outro falar. Ele tá mais pronto para falar do que achando que ele já está sábio, e ele não quer mais ouvir ninguém. Nós precisamos, a palavra de Deus aqui diz que nós temos que ouvir. Olha aqui, ó. Feliz aqueles que ouvem. Nós precisamos ouvir outras pessoas, o conselho dos mais velhos, o conselho das pessoas. Nós não estamos ouvindo ninguém. Então, porque vai chegar um tempo difícil. Está chegando, já está perto. Não está longe mais. Não está mais longe. Então, eu quero trazer agora é, uns estudos para vocês desse livro. Então, eu espero que vocês não ignorem esse livro aqui, que é Eventos Finais. Para quer saber, eu já vou falar para vocês. Esse livro é de uma mulher que morreu em 1915 e ela deixou esses escritos. E aqui tem as datas, né? Em alguns textos tem as datas que ela escreveu esses textos aqui. Tudo foi antes de 1915, porque ela morreu em 1915. E geralmente ela escreveu até 1800 1900. A maioria das coisas que ela escreveu foi só até 1900. Pouca coisa depois de 1900 ela escreveu. Aqui diz assim, ó. Vida dupla. A vida devocional do remanescente, né? Diz assim, ó, nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus ama o homem que prepara, Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor, para transmitir tal mensagem como a de João. Precisamos ter uma experiência espiritual com a sua, a mesma obra para ser efetuada nos tempos. Diz aqui, em nós temos de contemplar a Deus e contemplando o poder de vista. Agora, o assunto melhor que eu quero ver aqui tá para baixo. Vou mudar aqui. Vou mudando aqui, cuidado, espera aí um pouquinho que eu vou. Pronto, aqui. Aqui, a partir daqui agora nós vamos ler uns textos muito interessantes, porque nós não estamos estudando muito e não estamos ouvindo muito a palavra de Deus. Gostamos muito de falar. Mas aqui, edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Entesourai as escrituras na memória
e retrucai então Satanás, quando ele vier com as suas tentações. Está escrito: foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu elas. Aqui nós vemos coisas interessantes. Por que que diz entesourar, fazer um tesouro? Outras passagens diz fazer um muro, construir um muro em volta de nós de textos bíblicos, memorizado. Porque Jesus enfrentou Satanás com a palavra está escrito. E aqui está dizendo a mesma coisa, né? E esse texto aqui foi escrito em 10 de abril de 1888, por Ellen White. Então, está escrito é muito interessante, porque você vence o diabo por essa forma. Aí, continuando aqui. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Eu queria entender uma coisa para vocês aqui sobre a palavra memória. Você sabe que o seu celular tem uma memória, não tem? E você sabe que o seu celular tem uma galeria, né? E quando foi escrito isso aqui? 1888. Falou galeria e memória. Mas aqui não está pedindo para nós colocar na memória do nosso celular, mas na memória para você poder saber quando você vai, né? E na galeria da sua memória, galeria da memória, tá vendo? E quem inventou a memória do computador, que hoje a memória do celular é a mesma do computador. Aí já colocou essa parte aí, memória, galeria, né? Ah, meu celular tem 64 GB de memória, tem 128, outros tem mais pouco, tem 16, tem 32, tem 8, né? Que ninguém quer mais. As pessoas querem celular com muitas memórias, computador né? Aí, agora, o que você pode fazer com o celular? Eu vou mostrar agora para você. Porque eu vou... essa Bíblia aqui. Aqui tem milhares de letras e de palavras, né? Muita palavra. E aí você... como é que você vai carregar uma Bíblia dessa no bolso? Pode carregar na bolsa, né? Mas no bolso não pode. Mas aqui tem um texto interessante aqui que diz assim, ó: ao trabalhar ao trabalhar tende convosco uma Bíblia de bolso. Agora, se eu, por exemplo, for carregar uma Bíblia de bolso, é desse tamanhozinha, a letrinha é pequenininha, eu vou enxergar como? Eu tenho que ter um óculos que cresce a letra muito para poder ver. Mas no meu celular, por exemplo, eu não tenho só uma Bíblia, eu tenho várias traduções. Eu acho que eu devo ter umas 10 ou 12 traduções, uma Bíblia inteira. E mais livro. Eu só de Ellen White eu tenho 78 livros, fora os outros livros devocionais. Então, aí aqui é interessante, ó. Diz aqui, ó: ao trabalhar, tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória sua preciosa promessa. A Bíblia é cheia de promessa. Muito. É muito gostoso você... E esse texto aqui foi escrito em 27 de abril de 1905, né? Agora vamos continuar. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita
Por que que vão ser privados? Vai chegar uma época, teve uma época que o pessoal ficou sem Bíblia. Foi queimado montões e montões de Bíblia e isso vai voltar a acontecer. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós, né? Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que, quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Agora aqui, uma âncora para o povo de Deus. Eu não sublinhei essa palavra para ler, mas eu vou ler algumas coisas daqui, porque nos últimos dias é nosso dever determinar o plano significativo das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que nós precisamos, meus amigos, da palavra de Deus. Precisamos. Não tem como nós fugir se nós quiser vencer o inimigo, porque Satanás vai fazer todo tipo de trabalho para nos desviar dessa palavra. Essa palavra. Ele vai fazer todos os meios. E aonde nós vamos vencer ele? Ou aqui, diabo, está escrito. Assim que Jesus disse, né? O diabo chegou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras... Jesus estava com fome, fraco. Jesus tinha ficado 40 dias e 40 noites sem comer. E Satanás agora falou: vou aproveitar, agora ele está com fome, eu vou fazer ele pecar. E não aconteceu. Porque ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus usou a Bíblia, que isso aqui está lá no Velho Testamento. Parece que essa palavra que eu já falei agora, que aí Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Satanás perdeu aí. Então, essa palavra está escrito, nós precisamos ver, quando nós estiver na memória, e a Bíblia diz assim: mas Senhor, eu sou difícil para memorizar, não lembro. Você sabe que se você lê e você põe atenção, você lê, relê. Por que lá em Apocalipse fala assim: bem-aventurado aquele que lê, ou feliz aquele que lê, aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que guarda, aquele que está atento. Porque você precisa praticar. É praticando que você... É lendo várias vezes, é repetindo que você vai aprender. Por quê? Você tem tanto tempo para o celular, para as redes sociais, você tem tanto tempo. Por que não tem tempo para a palavra de Deus? Porque se você não tiver tempo hoje, você vai... A mensagem, o versículo que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai ficar perturbado. Porque se você não tiver tempo hoje... Uma coisa que eu vejo hoje é as pessoas que não tá nem aí para cuidar da saúde. Aí ele corre para lá e corre para cá atrás de dinheiro e trabalhar e comprar e vender e adquirir mais riqueza e tal. Aí, quando ele chega um tempo, ele, por causa de tanta coisa, ele fica doente. Aí, o que acontece? Aí ele vai gastar toda a sua riqueza atrás da saúde e não vai encontrar mais. Mesma coisa vai ser a sabedoria da palavra de Deus. Eu não sei.
eu não, eu vou pegar o livro aqui e o meu óculos para mim ver um negócio aqui. Se é comparado com o que eu vi no computador. Ah, tá. Ó, várias vezes, ó aqui, ó, o que está escrito nesse livro aqui, ó? Ó, várias vezes, cada dia, momentos preciosos e áureos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que a vida espiritual seja estimada. Escrito aqui em 1980. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do céu. Que os jovens estudem as Escrituras, guardem na memória, texto após texto, adquira conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edifiquemos um muro de passagens bíblicas em nosso redor e veremos que o mundo não poderá demoli-lo. Guardamos as Escrituras na memória e teremos de enfrentar Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito. É o texto que está ali. Está escrito. Então, porque está escrito, é interessante que nós vamos vencer o inimigo. E aqui foi mostrado aqui que nós só vamos enfrentar Satanás se nós estudar. Então, meus queridos, eu quero agora, vou fechar aqui o livro. Fechar o livro, né? Na verdade, eu vou buscar a Bíblia. Nós vamos agora terminar aqui. Eu vou assustar vocês. Vou assustar. Eu não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou aqui para alertar, porque nesse mesmo livro tem uma passagem no final dele que diz assim, que nós não vamos firmar o nosso caráter, porque Deus não quer de nós a nossa riqueza, Deus não quer de nós a nossa sabedoria, Deus quer o nosso caráter. E nós não vamos fazer com que o nosso caráter seja na volta de Cristo, que ele vai ser moldado, ou na morte, na hora da morte. Não, nada disso. Isso tem que ser feito agora na nossa vida. Isso é feito através da palavra de Deus e da obediência aos mandamentos de Deus. Mais nada. Confiar, né? Amar o nosso Jesus, que veio morrer por nós aqui na cruz do Calvário, deixou seu trono, né? Então, mas vai chegar uma época, se nós começar a correr atrás de muitos bens materiais, nós esquecemos tudo isso, nós não aproveitamos o nosso tempo. Não que é errado você correr atrás dos seus negócios, de cumprir com o seu dever. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é vocês colocar isso como se fosse a prioridade na sua vida. Nós precisamos trabalhar. Eu trabalho e eu corro muito. Eu corro muito. Mas o que acontece? Só que assim, ó, essa minha carreira é uma carreira que tanto faz eu correr como não, porque eu não tenho prazer em ficar em casa parado, descansando, por aí pelas ruas, que nem eu vejo muitas pessoas aí aposentam e ficam na rua bebendo cachaça, né? Perturbando a vida dos outros, jogando com os amigos, aposentados. É o que eu vejo na rua, né? Entrega
Ah, eu já sou aposentado, não vou. Não, eu não. Eu saio fazer alguma coisa, algum bico por aí, ajudar as pessoas, né? Usar o meu tempo de experiência para ajudar outras pessoas a trabalhar, fazer as coisas. Então, eu estou aqui. É, e eu estou muito preocupado porque essa correria das pessoas, ele vai começar a correr atrás de outra coisa, da palavra. Na verdade, ele vai correr atrás da palavra e não vai mais encontrar, vai ser tarde. Vai chegar uma época que vai ficar tarde. Você viu o texto que eu li aí que às vezes nós vamos ser privados da palavra de Deus. Então, meus queridos, cuide-se de compreender a palavra de Deus. Não sei qual é a sua religião, qual é seu. Não importa a sua religião. O que importa é que você precisa compreender a palavra de Deus. Porque senão vai chegar Porque nós estamos nesse. A Bíblia falou que nós ia ficar. Não, ia ter um corre-corre. Em Daniel 12, verso 4, nós ia correr. O povo ia correr. Muitos não. A Bíblia diz muitos. Mas o muitos da Bíblia é quase todos, né? E aí acontece que nós corremos atrás de bens materiais. Não é errado fazer isso, mas quando nós colocamos sempre a devoção. Aqui de manhã nós levantamos, mas a minha esposa, nós levantamos, nós vamos orar, nós vamos ler a lição da escola sabatina, nós vamos ler a Bíblia. E eu faço as minhas devoções também separada da dela, e ela faz a dela. Ela estuda a Bíblia e ora, né? A minha esposa é assim. Ela está aqui quietinha, conversando com a gente, de repente ela some. Pode ir lá no quarto que ela está de joelho orando. Já várias vezes eu vi isso aí. Então nós temos que ter tempo, tirar tempo para oração, tirar tempo para meditação, E todos os dias, não é só uma vez por semana, ou lá de vez em quando, não, é todos os dias. Porque a bênção de hoje não serve para amanhã, e a de ontem não serve para hoje, e a de hoje não serve para amanhã. Né? E amanhã nós não pode pedir para hoje, porque já passou. As coisas passam assim. Elas passam assim, como se a água do rio. A água do rio só passa uma vez naquele lugar, nunca mais ela volta a passar lá. Nunca mais. Então, para terminar, eu quero dizer para vocês que cuidado para não cair nisso aqui. Amós capítulo 8, verso 11, que vai acontecer. Já aconteceu no tempo do povo de Israel e vai acontecer agora. Nos últimos dias vai começar a acontecer. Que nem aconteceu com o povo do dilúvio. Não quiseram entrar na arca, quando a chuva chegou, eles quiseram entrar. Aí era tarde, não podia mais entrar. E aqui vai acontecer isso aqui, ó. Em Amós, no Velho Testamento, né, capítulo 8, verso 11, diz assim: Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida e nem por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Triste isso aqui, mano. É muito triste. Você já pensou, você já ficou com sede? Você sai doido caçando água, né? Quero água. Você sai, você fica desidratado, né? Por falta de água. Aí a comida, tá com fome e você tá longe de casa e não tem comida perto, ninguém te dá comida, né? Porque porque o mundo hoje tem muita gente passando fome, mas tem mais gente passando fome da palavra de Deus do que de comida. Uma porcentagem que diz milhões de pessoas passam fome no país, no mundo inteiro. Mas aqui a fome vai ser diferente. Vai ser fome de ouvir a palavra de Deus, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito.
As pessoas vão sair querendo consertar a vida e não tem mais jeito, já passou da hora, né? A arca fechou e a chuva chegou e você não, a arca já está fechada. É assim que foi no tempo do dilúvio e vai ser hoje. Chama-se Porta da Graça. A Bíblia não fala em Porta da Graça, mas é Porta da Graça. A graça de Deus não tem mais, já fechou, acabou, né? Agora aqui vamos entender agora aqui. Ó, aí vem a palavra correrão. Lá no texto diz que eles iam correr atrás de quê? Sabedoria, riqueza, bens materiais. É isso que o povo iam correr atrás e estão correndo hoje. Mas aqui eles vão correr diferente, correr para outra coisa. Vai dizer, ó, correrão do mar Morto até o mar Mediterrâneo. Irão pelas regiões do norte e do leste do país procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Amós, quando escreveu o livro dele, ele vivia nesse lugar. Então ele escreveu conforme no lugar que ele morava. Se ele fosse escrever aqui no Brasil, por exemplo, fosse agora, ele ia escrever, correrão pelos estados, né? Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Nordeste, procurando a palavra de... Vai ser assim. As pessoas vão procurar, vão pegar avião, ir para outros países, né? Atravessar o mar, né? Outros pegam o carro procurando uma Bíblia, não vai encontrar. Aí agora eu quero consertar a minha vida, mas aí é tarde demais. É tarde demais, a chuva já começou e você não vai conseguir. Naquele dia, até as moças e os moços fortes desmaiarão de sede. Sede de quê? Diz aqui? Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Sede, mas é tarde demais. Tarde demais. Meus queridos, eu estou aqui para te ajudar a compreender a palavra de Deus. Você sabe que a gente hoje está assim. Eu não gosto de ler. Uma mulher me disse uma vez, não, eu não gosto de ler mensagens longas, eu gosto de ler coisinhas curtinhas. Como é que você vai ler a Bíblia? Que a Bíblia é longa, né? Tem muitos capítulos. 1189 capítulos. 32.000 palavras. Deus que abençoa a todos vocês e tenha uma boa semana de chuva, né? Um bom resto de dia, né? Uma boa noite, até amanhã, né? E se vocês gostaram, dá o seu like. Se vocês não gostou, dá o seu dislike e compartilhe também. Inscreva no canal. E até o próximo vídeo.